Olá! Hoje eu quero fazer esse videozinho para você que tem um pouco de dúvida no que a terapia ela pode te ajudar. O que a terapia pode fazer por você? Nós, seres humanos, vamos imaginar que nós somos divididos por partes, né? Existe a nossa parte profissional, existe a nossa parte familiar, existe a nossa parte sentimental, amorosa, existe os nossos relacionamentos, né? Relacionamento com o nosso pai, relacionamento com a mãe, com os filhos, com o marido, com amigos. E se cada uma dessas partezinhas nós formos separarmos e colocarmos elas assim, então quando nós temos falta de algo, vamos supor, eu fui uma pessoa que eu cresci e eu não tive a presença do meu pai, ou eu fui abandonada, ou eu fui abusada, ou eu fui, né, várias coisas que nós vemos que podem acontecer na vida de um ser humano em relação ao seu pai. Eu vou dar só esse exemplo de pai e a gente pode dividir para outras coisas. Então, quando você não tem aquela parte dentro de você preenchida, o que fica? Um vazio, um buraco, né? Já ouviu essa expressão que todo mundo fala assim, dentro de todo mundo existe um espaço esse espaço é do tamanho de Deus, ou seja, um espaço que só Deus pode preencher. Por isso que às vezes as pessoas, elas começam a buscarem coisas para preencher esse vazio, sendo que nada nesse mundo pode preencher o espaço que é de Deus, né? E isso eu digo, eu vou até mais além e digo que realmente o espaço o vazio que nós sentimos da falta de Deus nas nossas vidas, nada nunca, 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 nunca irá suprir, nada pode nos satisfazer, nada pode nos preencher como a presença de Deus, né? Então, assim, a presença de Deus, ele não entra nem em questão quando se trata da nossa vida, porque sem ele, né, nós não conseguimos viver. E nós sobrevivemos, mas viver, só quem experimenta realmente a presença de Deus nas vidas consegue contemplar o que é uma vida de verdade, uma vida em abundância, próspera, e isso literalmente não é falar em questão financeira, tá? Então, voltando. Se nós formos dividir assim, todos nós temos um espaços, né, que eles devem ser preenchidos. Por isso, tem o pai, tem a mãe, né, os avós, e tudo isso vai completando. E quando você tem uma deficiência na sua vida, por falta de algum deles, por algum problema que aconteceu, ou aquele espaço ele é rachado, ou aquele espaço ele é totalmente vazio, o que o nosso já é um mecanismo nosso. A gente vai tentar preencher aquela falta e geralmente nós não vamos saber como preencher. Eu tive problemas com o meu pai, eu tenho essa falta paterna na minha vida. Com o que eu vou preencher? Eu vou me casar e às vezes eu vou colocar o meu marido naquele buraco. Então eu tento preencher aquela falta que meu pai me dava com o meu marido, sendo que o seu marido ele já tem o espaço dele para ser preenchido. E aí sempre fica faltando aquilo tudo. E ninguém consegue dar conta de ser tudo. O marido não pode ser pai, marido, filho, irmão, amigo. É legal que se todo mundo conseguisse preencher tudo na gente, seria ótimo. Mas não é assim. Então, por isso que às vezes a gente acaba dependendo muito de outras pessoas para preencher algo que está faltando em nós. Sendo que, quando nós aprendemos a lidar com as faltas que a vida veio nos proporcionando, porque isso não é específico seu, isso não é uma coisa que só aconteceu com você. Talvez você tenha um espaço vazio na sua vida em alguma situação, mas uma pessoa do lado tem em outra, e todos nós vamos ter que, no decorrer da vida, aprender a lidar. Por isso que eu falo que quando a gente tem Deus, ele consegue preencher todos os outros espaços, né, que foram nos tirados no decorrer da vida. Então, por isso que com ele a gente se sente totalmente completo, né? Então, assim, mas a terapia, ela te ajuda a entender como você aliviar a dor daquele espaço, como você pode entender, como você pode viver mesmo que aquilo ali tenha te faltado. E aí você vai aprender
a lidar e desfrutar de todas as outras coisas que você tem. E você começa literalmente olhar as situações da sua vida, tudo que você passou, você consegue tanto absorver coisas boas e você consegue seguir sem que aquilo te doa ao ponto de te paralisar. Então, assim, para você que existe partes na sua vida que você literalmente sente que tem um vazio, um buraco, e você tenta preencher, você corre para lá e você corre para cá, e você muitas das vezes precisa entender até aonde esse espaço que você tem, essa dificuldade que você tem, porque muitas das vezes nós achamos que o nosso problema ele está num lugar específico, sabia? E quando você começa a falar, quando você começa a buscar no seu inconsciente, que você começa a buscar na sua memória, você consegue entender que muitas coisas foram levando, né? Uma vai levando a outra, e enquanto a gente não resolve lá da onde começou, aquilo vai virando uma bola de neve. Então, assim, é o que eu falo sempre, gente. Terapia, ela é vida, tá? E como o meu público é um público bastante, né? A maioria aqui são evangélicos, são cristãos, então eu gosto muito de falar para vocês, mas assim, tudo que eu falo abrange a todas as pessoas. Então, assim, a terapia, ela é um método para tratar a sua alma, para tratar de tudo aquilo que você já passou. Jesus, ele tem a cura para tudo, né? Como Jesus ele cura um câncer, Jesus ele cura qualquer doença, mas existem os médicos, né, que estão aí para te tratar. Jesus ele cuida de todo o seu corpo, mas tem aí a academia que vai te ajudar a colocar o corpo em forma, né? Tem uma nutricionista que vai te ensinar a comer para colocar ali a vitamina que precisa aqui, isso que precisa ali. Então, assim, é todo um complemento, né? Porque é o que eu falo, Deus, ele está acima de tudo isso. Mas existem pessoas que ele coloca, que ele capacita, e pessoas que buscam essa capacitação e que podem te ajudar. Então, às vezes, as pessoas têm, né? Porque ainda existe um preconceito com a depressão, muitas pessoas não conseguem falar, traumas, falta de perdão, eu não consigo perdoar. E as pessoas não conseguem falar sobre isso porque com medo de ser julgada. Sabia? Então, assim, se você não consegue perdoar, você não deu conta de perdoar até hoje. Mas aí você busca ajuda. E quando você começa a falar, a fala, ela tem um poder de cura extraordinário. Principalmente quando você sabe com quem falar e com quem pode te orientar através daquilo que a pessoa está escutando. Então, assim, se você tem partes na sua vida que você entende que precisa de ajuda, que precisam ser curadas, que precisam ser direcionadas por um novo olhar, por um novo caminho, procure ajuda, procure a terapia. Existem terapeutas maravilhosos, psicólogos, pessoas que podem realmente te ajudar e te orientar por um caminho muito mais saudável mentalmente, tá bom? Então, assim, espero que você possa ter conseguido entender um pouquinho de como é uma vida de quem faz terapia, de quem quer cuidar da sua alma, cuidar do seu interior, do seu inconsciente, né? E se conhecer. Quando você se conhece, é a melhor experiência do mundo, tá bom? Espero que vocês gostem, espero ter ajudado vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus.